Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando. Essa semana nós vamos trabalhar sobre a classificação de ondas em vários aspectos, tá? A gente vai trabalhar quanto à sua natureza, quanto à sua direção de propagação, direção de oscilação também. Então, para começar, nós vamos visualizar alguns itens aqui, tá? Vou agraciá-los, então, a partir de agora, com meus dots, né? Um dos dots é a música. Vocês vão perceber que como eu desenvolvi nessa pandemia, tá? Então, depois eu peço desculpa da música, tá ok? Vamos escutar um pouquinho? Vamos lá? Quem dera se fosse eu, né? Quem dera se fosse eu tocando desse jeito, né? Mas não é, né? Internet. Precisando dar uma mudada. Internet é uma mãe pra gente uma hora dessa, né? Então, por que a prof pegou o violão pra gente estar aqui brincando ou observando ele, tá? Olha o que nós temos aqui, ó. A corda. Lembram as aulas passadas que eu falei sobre a mola, sobre o movimento de oscilação? A gente observou a amplitude, o comprimento da onda, a crista, o vale, né? Então agora nós vamos classificar ela e nós vamos entender esse barulho aqui, ó. Eu não vou classificar para vocês a questão de música mesmo, né? Eu não vou trabalhar com vocês as notas musicais nem nada. É o processo de oscilação. Então, ó, eu tenho um som nessa saída, eu tenho um som aqui, eu tenho um som aqui. Em cada lugar eu consigo um som diferente. Outra situação de som que nós vamos diferenciar ela, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, é esse aqui. Opa! Não tá querendo ir. O que a gente faz? Você tá esperando? Anote as 10 músicas e mande um áudio pra gente no WhatsApp Metropolitana 99866. Outros tipos de ondas, né? Alguém mexe no som aqui. Bola de segunda a sexta, ao meio-dia. E só acontece aqui. Metropolitana. Então, o que vem a ser para nós essa questão de ondas? Como que essas ondas se comportam? Então, nós vamos estar avaliando as duas situações. Quanto à sua natureza, ela pode ser mecânica, tá? As ondas mecânicas são as ondas que necessitam do meio material para se propagar. Então, nós precisamos estar em alguma dimensão para poder ouvir o som, né? E aqui nós temos as ondas de rádio, que eu não vejo ela, não preciso mexer, tocar nela. Então, essas aqui são as ondas eletromagnéticas, tá? Então, nós vamos ver como que se comportam as ondas mecânicas e como que se comportam as ondas eletromagnéticas, tá ok? Então, agora eu vou pedir para vocês irem na apostila, tá? E vamos abrir a apostila lá na página 38, certo? Então, nós temos dois tipos de onda, tá? Nós temos as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam do meio material para se propagar, tá? São essas ondas que elas nunca se propagam no vácuo, tá ok? Então, nós temos alguns exemplos para a gente estar observando. Quando a gente lança a pedra na água, eu já vinha dizendo isso para vocês, há uma projeção de uma onda se formando, né? Pequenas perturbações
o próprio violão, as cordas do violão, ela tem o vibrato, tá? Então ela vibra conforme a sua vibração, conforme o meio que ela está, ela produz um som, tá? Ou tudo isso é som, né? A gente sabe que vocês gostam muito de som, então vocês vão tirar de letra essa situação. As outras mecânicas, então, como elas não se propagam no vácuo, é bem simples a gente perceber, então, que não existe barulho no espaço. Então, aqueles filmes que a gente assiste de ficção, que quando dá aquelas explosões no espaço em si, faz aquele barulhão, é mera ficção. Por quê? Porque nenhuma onda mecânica vai se fazer barulho no espaço. Não tem como se fazer produção desse barulho no espaço, tá ok? Já nossas ondas eletromagnéticas, que são as ondas que a gente escuta via rádio principalmente, tá? Elas são formadas por variações periódicas de campo elétrico, tá? E de campo magnético. Então, se a gente desmontar uma caixinha dessa, junto do seu alto-falante, nós vamos encontrar ímã, né? Por quê? Porque ele vai precisar ter uma atração magnética em volta da nossa parte elétrica. Prof, mas não tem nada de elétrico aqui? Tem, nós temos uma bateria dentro que ela vai armazenando carga que vai sendo ocupada no decorrer toda vez que você ligar, ela vai perdendo uma carga aqui, tá? Então, para o ano que vem, quando vocês trabalharem a parte de elétrica, vocês vão estar desenvolvendo esse processo também, tá ok? Então, aqui nós temos uma organização de uma onda eletromagnética, tá? E ela se propaga no vácuo, ok? E alguns meios também, certo? Então, aqui nós temos a variação de campo magnético, a variação de campo elétrico, a direção de propagação da onda também, a gente já vai seguindo aqui. Os exemplos dessas ondas eletromagnéticas, ela é bem visível no campo da saúde, tá? É algo que a gente utiliza muito, que é a questão do raio-x, a questão do raios gama, raios beta, também a gente utiliza para fazer alguns exames de imagem, ultraimagem que a gente chama, né? Para visualizar o corpo internamente sem precisar colocar dentro da pessoa um aparelhinho de câmera para visualizar, tá? Principalmente a questão óssea, que é onde a gente para no raio-x, né? Que o raio-x consegue ultrapassar a nossa pele e ele barra nos ossos por conta da calcificação dele. Então, nós temos ondas de rádio como um exemplo, ou micro-ondas também, tá? Micro-ondas de casa, de cozinha, a gente trabalha com essa radiação. A radiação infravermelho, né? A gente tem o raio laser, né? Que é utilizado muitas vezes errado, acionando em direção aos olhos, então ele faz muito mal. Por que ele faz esse mal? Já vou mostrar para vocês o espectro de luz, o nosso espectro visível daqui a pouquinho. Vocês vão entender que quando você mistura essas unidades de medidas, quem sai prejudicado é a questão do olho humano mesmo, por conta da frequência dele ser diferenciada, tá? A radiação ultravioleta, que a gente encontra na questão do sol, né? A emissão dos raios. Os raios X, então, como a Prof falou, e raios gama também, tá? Então, a gente pode dizer que o som, uma conclusão mais intensa, que o som não pode se propagar no vácuo. Então, o som precisa de um meio material para que ele exista. Então, não tem você gritar se não tiver presença do meio material. Lembrando que a onda carrega energia e não matéria. Então, o som também ele é uma onda carregada de energia, tá? A gente consegue ver a vibração, nós conseguimos trabalhar com vibradores. Um exemplo muito simples disso é você pegar uma caixa de som, né? Vocês devem ter em casa, observe. Você liga ela na potência máxima e coloca sobre ela uma folha ou vamos dizer, uma tampa, né? Com beiradinha, com algo ao redor. Coloca areia,
ou coloca algum material fininho, né, que de fácil movimento, e conforme vai tendo a vibração das ondas, as ondas aqui via rádio, né, ela vai movimentar essas partículas, vamos dizer assim, essas pequenas partículas que ficam sobre esse material, tá? Então é uma experiência que a gente estaria fazendo na escola para ver a movimentação de som, para a gente poder visualizar alguns casos de onda, tá? Tem algumas experiências que eu vou estar trazendo para vocês, mostrando no decorrer das nossas aulas agora, que é algo muito prático em relação a ondas, tá? Aqui, vamos lá, finalzinho aqui então da nossa página 39, então a gente conclui aqui que as ondas eletromagnéticas são divididas de acordo com suas frequências, ou de acordo com os seus comprimentos de onda, tá? Que é inversamente proporcional à frequência da onda. Elas são chamadas no espectro eletromagnéticas, apresentadas a seguir. A gente consegue visualizar aqui no espectro, tá? Observem bem com atenção que a nossa visão está entre aqui, ó, a luz visível, tá? Entre 4 vezes 10 na 14ª potência de Hertz, tá? Até 7 vezes 10 na 14ª potência de Hertz. Essa é a nossa luz visível, é aquilo que a gente consegue enxergar. Tem-se alguns animais que têm uma visão mais ampliada, mais apurada, então eles conseguem visualizar melhor que nós. Olha, a radiação ultravioleta é uma frequência maior que a nossa luz visível, por isso nós não conseguimos enxergar. Raio-X também, raios gama também, então são espectro, eles estão dentro do espectro mais à direita da nossa visão, então eles são maiores, nós não enxergamos. Mesma coisa a radiação infravermelha, a gente não vê os raios infravermelho que é feito principalmente fisioterapia, né, para ajudar nas inflamações que você tem no corpo dentro da fisioterapia, de nervos, músculos, né, e tudo mais, para movimentação. Você não vê essa radiação chegar até você, mas você sente um determinado calor por conta de saber que ela existe ali. O micro-ondas, tá? Então nós temos aqui, tá na 10 elevado na 8ª potência de Hertz, e as ondas de rádio. As ondas de rádio nós temos dois tipos de frequência, tá? A gente tem a frequência de curto alcance e a frequência de longo alcance. Então a gente tem as rádios de frequência AM e a FM, tá? Então nós vamos trabalhar já na sequência aqui, na semana que vem, em forma de trabalho, tá? Já vou mostrar para vocês o que eu quero e como que vai ser desenvolvido com relação a esse espectro aqui também, tá? Nós vamos subdividir ele para ser trabalhado em grupo aí na próxima semana, tá? Uma das cores da luz visível presente no espectro, tá? Cada uma dessas cores visíveis, né, presente no espectro, possui uma frequência própria. Tem-se uma diferenciação para cada uma delas, tá? Então a gente tem mais à frente também a separação delas, para a gente ver em qual frequência cada uma delas se encontram e por que há algumas tendências de visualização mais para uma cor e menos para outra. Ou vocês aprenderam sobre as leis de Newton, então deve alguém em algum momento ter falado também do disco de Newton para vocês. Então nós conseguimos encaixar aqui o processo do disco de Newton, porque que há a decomposição das cores, né? As 7 cores do arco-íris, elas se compõem, se juntam a um movimento uniforme e formam a luz branca, né? E quando a gente tem uma luz branca, nós desmembramos ela nesse espectro de luz, como nós temos aqui, formando as 7 cores básicas que a gente tem. Brincamos não, né? Falamos na projeção do arco-íris em si, tá ok? Quando nós falamos de velocidade da luz, tá? Nós temos lá os 300 mil quilômetros por segundo. Para pensar lá, 300 mil quilômetros por segundo.
quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Ou, tá, muito utilizado na potência de base 10, 13 vezes 10 na oitava potência, metros por segundo então, tá? Então a gente tem essa frequência, a velocidade da luz, que alguns filmes falam sobre isso, né? Projetam atividades em relação à velocidade da luz, né? E a gente sabe que é muito difícil conseguir atingir essa velocidade da luz, tá? Então, concluímos em final, tá? Que quanto maior a frequência da onda eletromagnética, maior será a sua energia. A onda de alta energia pode ser nociva aos seres humanos, pois elas possuem energia suficiente para provocar mutações celulares. Essas ondas muito energéticas são chamadas radiações ionizantes. E a partir da radiação ultravioleta, todas as radiações são ionizantes. Então, para quem não lembra de... Ai, fechei. Para quem não lembra do que nós vamos estar trabalhando aqui, tá? Com as radiações ionizantes, são aquelas radiações que elas são desenvolvidas através de elétrons, tá? Então, a gente tem a dissociação do elétron dentro do átomo, tá? Eu achei que eu tinha o desenho ali prontinho, mas eu acabei tirando. Tudo bem? Na sequência aqui, nós temos um Saiba Mais. Então, esse Saiba Mais, eu quero que vocês... eu vou passar em forma de trabalho, explicando passo a passo, mas quem quiser já ir pensando em alguma coisa, nós vamos dividir alguns grupos na sala, tá? E na semana que vem, durante as nossas aulas, nós vamos tentar iniciar a aula pelo Zoom, em forma de apresentação e relatório de trabalho, tá? Então, nós vamos ter um grupo que vai falar sobre as ondas de rádio, outro grupo vai falar sobre micro-ondas, sobre infravermelhas, tá? Sobre a luz visível. Então, essa questão da luz visível, nós vamos trabalhar com o espectro de luz, tá? As ondas ultravioletas, aí eu vou separar algumas que eu quero para vocês. O raio X, o raio gama, o raio beta. Então, nós vamos dividir algumas coisas, o disco de Newton. Então, vou colocar uns títulos. Em média, 4 alunos, 5 no máximo por grupo, tá? E aí eu discrimino o trabalho para vocês e entrego na segunda-feira. Ok? Aí vocês têm a semana que vem para estar fazendo esse trabalho, mas primeiro eu entrego todo ele descritivo para vocês. Certo? Beijão, fique com Deus e até a próxima aula.